faz eles entenderem que eles não podem ler a palavra por pedaço, por capítulo e versículo. Eles precisam ler a palavra inteira, como um livro inteiro, livro por livro. Eles não podem ler a palavra cortada. Eles não podem ler a palavra pulando aqui, pulando ali. Eles têm que ler a palavra reta. Ler a palavra reta. Um livro por vez. A palavra completa. A palavra inteira. A palavra sem corte. Sem pular para cá, sem pular para lá. Ler por inteiro. Sem título. Sem subtítulo. Sem cortar a mensagem. Sem cortar o assunto. A palavra não tem esses cortes de título e subtítulo. A palavra é reta, lê por inteiro e compreende toda a história. Compreende toda a história. Tem todo o conhecimento da palavra. Primeira aliança, nova aliança. Um livro inteiro. Não é por pedaço, não é por metade. Não é por capítulo e versículo, com divisão de título e subtítulo. A palavra não se lê dessa forma. Quem lê a palavra assim está lendo errado. A palavra não é para ser lida com título e subtítulo, com divisões de capítulo e versículo. A palavra não é para ser lida assim. A palavra nunca foi cortada. A palavra nunca foi lida pulada de um versículo para outro. Isso é errado. Essa leitura é errada. Essa leitura não está correta. Essa leitura não está certa. O Espírito Santo alerta. O Espírito Santo avisa a todos que tomam o nome de Yahushua. O Espírito Santo avisa a todos que tomam o nome de Yahushua. A todos que buscam a salvação pela palavra, no nome de Yahushua, a todos que têm esse conhecimento do batismo do Espírito Santo e buscam o batismo no Espírito Santo, o Espírito Santo avisa a todos esses que têm por Salvador Yahushua. O Espírito Santo avisa a todos esses que estão vindo para debaixo da proteção do nome de Yahushua. O Espírito Santo avisa para todos esses que estão vindo buscar a salvação no nome de Yahushua. O Espírito Santo avisa que a igreja de Yahushua foi alicerçada, foi edificada, fundamentada nos apóstolos. E Yahushua, o bom pastor das ovelhas, o Espírito Santo, o ministro, que ministra a palavra. O Espírito Santo alerta a todos que venham buscar a sombra do nome de Yahushua, todos que aceitam a salvação em Yahushua, todos que entendem e conhecem que Yahushua é o nome verdadeiro e ele é o Salvador. Então, é o Filho do Eterno. Então, o Espírito Santo chama a atenção de todos esses que estão fora das igrejas. Estão fora das igrejas. Porque a apostasia é a igreja dos anjos caídos, é a igreja de Satanás, o anjo caído, que a apostasia, o Pai permitiu que a apostasia se formasse, que a igreja do engano é a igreja da mentira, é a igreja do anticristo, é a igreja que afastou da fé. Então a apostasia é a igreja do anticristo, que ele se assentaria no trono de Deus e ele queria parecer Deus e ele se levantaria contra tudo que se chama Deus. O Espírito Santo está falando dessa igreja. Essa igreja é a apostasia. Então os anjos caídos vieram fundar essa igreja com Satanás. Ele é o Deus. O Espírito Santo fala de Jesus. Jesus na igreja católica,
Jesus na igreja evangélica. Então o Espírito Santo fala que os anjos caídos e Satanás é quem estão nessas igrejas. Essas igrejas que elas se dividiram e elas abriram placas e mais placas e elas têm um ungido e através desse ungido eles ungem mais pessoas, ungem mais pastores, ungem mulher na obra, coisa que o Pai nunca permitiu. Então essa igreja, o Espírito Santo não veio tratar com ela. O Espírito Santo não veio corrigir a apostasia. O Espírito Santo não veio resolver nada na apostasia. O Espírito Santo veio fazer separação da apostasia para os crentes verdadeiros. Os crentes que agora conhecem o nome verdadeiro, Yahushua, e tomaram o nome verdadeiro, Yahushua. Então o Espírito Santo está fazendo separação. Separação aonde a apostasia são as denominações, as placas de igreja. Aonde houve as divisões dos pastores, as contendas de pastores. Então essas igrejas aí, aonde tem os teólogos, aonde eles estudam a palavra, eles fazem curso para ensinar a palavra, o Espírito Santo alerta a todos vocês que essa igreja aí é a igreja do anticristo. Aonde elas são mundanas, elas não têm separação de um pecador. Você vê um crente de uma igreja dessa, você está vendo um pecador. Não faz diferença. Então o Espírito Santo está alertando aos que tomaram o nome de Yahushua, aos que aceitaram o nome de Yahushua, aos que creem que Yahushua é o nome verdadeiro e assumiram Yahushua como seu Salvador. O Espírito Santo está falando para vocês a separação. A igreja de Yahushua foi fundada pelos apóstolos. Os apóstolos é que são os fundadores da igreja de Yahushua. Os apóstolos, que no caso os discípulos, eles que foram os fundadores, eles foram os edificadores e deixou a palavra escrito. A palavra está aqui. A palavra está com todos para que se certifique de tudo que os discípulos ensinaram. A testemunha das escrituras são os discípulos. Os fundadores da igreja de Yahushua foram os discípulos. Depois que Yahushua veio e estabeleceu os alicerces da igreja, deixou os discípulos. Os discípulos levaram adiante a fé de Yahushua. Os discípulos, eles morreram para alicerçar a igreja, para edificar a igreja. A igreja de Yahushua foi alicerçada, foi edificada com sangue. O sangue dos mártires, o sangue dos apóstolos. Eles morreram para essa igreja existir. Eles morreram para a palavra continuar. Eles pagaram com a sua vida, tanto Yahushua quanto os seus discípulos. E todos os seguidores dos discípulos pagaram com suas vidas para a igreja continuar, para a palavra do Pai continuar. Então o Espírito Santo só toma por templo do Espírito Santo aquele que aceitar Yahushua como seu Salvador e aceitar a palavra como única verdade. A palavra, unicamente a palavra, sem interferência do homem, sem estar debaixo da autoridade de um homem, sem estar aprendendo de um homem, porque um homem foi em uma faculdade de teologia, um homem foi aprender com o anjo caído, a interpretar as escrituras. Então o Espírito Santo reprova quem está debaixo da autoridade de um homem que foi aprender com os anjos caídos nas faculdades de teologia. Quem fez um curso, quem tem um diploma, quem fez uma faculdade, o Espírito Santo reprova. O Espírito Santo reprova qualquer pastor que fez curso de teologia, qualquer pastor que tem um diploma de pastor, que tem um certificado provando que ele é um pastor. O Espírito Santo reprova. O Espírito Santo reprova. E é prova que ele não tem o Espírito Santo.
Porque se ele tivesse o Espírito Santo, ele não precisava de curso. Ele não precisava estudar. Ele não precisava interpretar a palavra. Então, como o anjo caído, o Lúcifer, ele não tem mais luz, ele agora é a morte, ele agora é trevas, ele trouxe a religião, a apostasia, ele trouxe a mentira, ele trouxe o engano, ele trouxe as faculdades de teologia, ele trouxe os teólogos e ele trouxe a interpretação. Então, cada um tem a sua, cada um interpreta do seu jeito. Então, isso daí é uma confusão. Isso daí é uma confusão, é uma divisão, é uma contenda, é uma separação. O Espírito Santo diz claramente, ele não está na teologia, ele não está nas faculdades de teologia, porque o Espírito Santo não precisa montar faculdade para ensinar a palavra para ninguém. O Espírito Santo não precisa. O Espírito Santo tem tudo, sabe tudo. Ele é Deus. E ele usa uma pessoa. E ele não precisa que ela seja instruída por ninguém. Que ela vá aprender com ninguém. Na faculdade de ninguém. O Espírito Santo capacita ela a entender a palavra, compreender a palavra. E o Espírito Santo fala com ela pela palavra e revela os mistérios de Deus para ela. Então o Espírito Santo não tem a ver com faculdade de teologia, não tem a ver com curso de pastorado, não tem a ver com curso de teologia. Isso tudo tem a ver com o anjo caído, isso tudo tem a ver com Lúcifer. É ele que está nessas igrejas, Jesus é ele. O Espírito Santo vai falar quantas vezes quiser e precisar falar que Lúcifer, o anjo caído, é Jesus. Essas igrejas aí, é o Lúcifer que está aí. O anjo caído. O anjo caído. E ele que deu esse nome Jesus. Para trazer ele oculto por trás desse nome. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela não precisa de faculdade. Ela não precisa de teologia. Ela só precisa de uma vida de santificação, uma vida sem pecado, uma vida pura. A palavra diz, apresentai o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. O Espírito Santo vai usar como templo dele quem tem uma vida sacrificada ao Senhor, que é um corpo, que é um sacrifício, através do corpo, vivo, santo e agradável a ele, a qual a pessoa apresenta o seu corpo santo, o seu corpo puro, o seu corpo limpo. Não é uma pessoa mundana que vive no pecado, vive na prática do pecado, vai num local aí qualquer, faz um curso de teologia e já está ensinando a palavra. Que palavra que ela está ensinando? Ela está ensinando essa palavra que Satanás trouxe, a Bíblia cortada, a Bíblia dividida, com título e subtítulo. E a interpretação dele, que não bate com a interpretação do outro, que não combina com a interpretação do outro, que não dá certo com a interpretação do outro, e ao debate e à contenda, porque todos são do anjo caído. Todos são de Lúcifer e estão nessa demanda, nesse debate, porque o Espírito Santo não está no meio deles. Porque o Espírito Santo no meio deles, todos teriam o mesmo entendimento. A palavra se abriria da mesma forma para todos, porque o entendimento seria o mesmo para todos. Porque o Espírito Santo não é Deus de confusão, não é Deus de divisão. O Espírito Santo daria o mesmo esclarecimento para todos. E não haveria contenda, não haveria demanda, não haveria debate. Porque o entendimento do Espírito Santo esclareceria a todos a questão. E todos teriam o mesmo entendimento, a mesma compreensão. E o assunto seria esclarecido de uma forma igual para todos. Como Satanás trouxe a interpretação, porque ele não é luz, ele não tem mais acesso à luz, ele não consegue entender a palavra do Eterno, porque o entendimento foi cortado dele, então ele trouxe a interpretação. Cada um tem a sua, cada um tem a sua, cada um interpreta do seu jeito.
Aí na hora que eles se juntam, é o debate, é a confusão, é a demanda, porque a interpretação não foi o entendimento do Espírito Santo, não foi o Espírito Santo que abriu a palavra, não foi o Espírito Santo que esclareceu, não foi o Espírito Santo que revelou, foi cada um buscou o seu entendimento através da sua interpretação. Então a interpretação de todos está errada, a interpretação de todos não está de acordo um com o outro. Está tudo errado, só para haver a demanda, só para haver o debate, só para haver a divisão, a separação. Então o Espírito Santo, nessa tarde, vai tratar com os que têm o nome de Yahushua, com os que querem ser salvos e busca a salvação, já pelo fato de estar no nome verdadeiro. Então o Espírito Santo quer esclarecer para essas pessoas que estão debaixo da sombra do nome de Yahushua, que busca a salvação em Yahushua. O Espírito Santo diz a vocês nessa tarde: não queira ser pastor, não queira ser pastora. O Espírito Santo reprova. O Espírito Santo reprova. Alguém de vocês querer ser pastor, alguém de vocês querer ser pastora, o Espírito Santo não está em vocês. Um espírito de engano, da apostasia, entrou em vocês e está enganando vocês. É por isso que vocês têm as mesmas coisas e andam em comum acordo. Então o Espírito Santo abre os olhos de vocês. Quem saiu da apostasia não tem costume da apostasia. Não faz mais nada da apostasia. Quem andar com Yahushua vai andar de acordo com a palavra. Vai obedecer a palavra. Vai fazer o que a palavra manda. Vocês forem ler o livro de Atos. Procura quando foi que Paulo ou Pedro foi chamado de pastor. Quando eles tiveram o título de pastor. E quando foi que eles levantaram alguém para ser pastor? Comece examinando o livro de Atos. Comece examinando o livro de Atos. Quem que eles levantavam no meio do corpo de Yahushua para instruir uns aos outros, para auxiliar na ajuda uns dos outros? Vocês parecem que não enxergam. Ou a forma que vocês lêem a palavra é para vocês ficarem cegos mesmo. É para vocês não enxergar mesmo. É para vocês não entender mesmo. Porque a forma que o Espírito Santo manda esse povo que anda chamando o nome de Yahushua aí, anda confessando o nome de Yahushua, anda falando do nome de Yahushua, esse povo que se separou, que diz que são de Yahushua, o Espírito Santo manda uma disciplina para vocês. Vocês não podem andar com o costume da apostasia. Vocês têm que ir lá no livro de Atos. Vocês têm que ler o livro de Atos, o livro inteiro. Vocês não vão ler capítulo e versículo. Vocês não vão pular daqui para lá, de lá para cá. Vocês têm que mudar a leitura de vocês. Se vocês quiserem obedecer ao Espírito Santo, se vocês quiserem a participação do Espírito Santo, aonde vocês dizem que são de Yahushua, porque só o nome Yahushua, sem o Espírito Santo, vocês podem ter certeza, vocês não vão sair dessa terra. Não tem salvação para vocês sem o Espírito Santo. Vocês podem até ter a palavra, mas sem o Espírito Santo, vocês vão ficar em falta. Porque vocês estão vendo como é que a Escritura está, cortada em capítulo e versículo, título e subtítulo. E vocês leem a palavra assim, vocês não vão entender. E vocês não terão a ajuda do Espírito Santo. E vocês, por conta, vocês não irão entender. Vocês não entenderam, vocês não andarão no caminho. Vocês fora do caminho, vocês perdem a salvação. Então o Espírito Santo alerta e manda um aviso para todos que estão debaixo da sombra do nome de Yahushua. Para todos que saiu da apostasia e assumiu o nome de Yahushua como o nome do Filho do Eterno, como o nome do Salvador. O Espírito Santo passa uma regra para vocês. Vocês vão ler a palavra da forma correta. Vocês vão ler o livro inteiro. Vocês vão eliminar capítulo e versículo.
título e subtítulo. Vocês vão eliminar tudo isso. Vocês vão ler a palavra reta. Vocês vão ler um livro inteiro. Um livro inteiro. Se vocês quiserem ser seguido pelo Espírito Santo, acompanhado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo abrir a palavra para vocês, abrir o entendimento de vocês, vocês terão que ler assim. Se vocês não leem assim, o Espírito Santo não tem compromisso com vocês. Essa é a verdade. Vocês acreditando ou não, depois vocês verão e se lembrarão do que o Espírito Santo falou. Se vocês serão arrebatados. E o Espírito Santo fala mais. Não existe pastor. Não existe pastora. O pai não reconhece mulher com autoridade em lugar nenhum. Nem na casa dela ela tem autoridade. Porque o pai colocou o homem como cabeça. Não colocou a mulher como autoridade dentro de casa. Então o pai não deu autoridade a ela dentro de casa. A sua própria casa, sobre o seu esposo, o pai vai dar agora autoridade a ela sobre as ovelhas dele? Não. Vocês que querem participar da salvação, querem participar do arrebatamento, vocês têm que obedecer às Escrituras. Vocês têm que fazer como as Escrituras mandam. Porque o Espírito Santo não sai da palavra. Fica com a palavra. E o Espírito Santo, pela palavra, está falando para vocês. E não é um pedido para vocês. É se vocês quiserem compromisso com o Espírito Santo para serem salvos. Se vocês quiserem. Então vocês não terão pastores no meio de vocês. Vocês não terão pastora no meio de vocês. Sabe por que vocês não terão? Porque alguém aí, que o Espírito Santo manda e lê o livro de Atos. Não vai encontrar Paulo levantando ninguém como pastor, Pedro levantando ninguém como pastor, ungindo ninguém como pastor. O Espírito Santo separava. Não tinha Paulo, não tinha Pedro ungir. O Espírito Santo separava. Leia lá, que vocês vão ver. Quando o Espírito Santo separava algum dos irmãos e mandava fazer alguma coisa. Não tinha Paulo, não tinha Pedro, ungindo ninguém, capacitando ninguém, preparando ninguém. Eles oravam e jejuavam. E quem capacitava, separava e preparava era o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo prepara o vaso. O Espírito Santo limpa o vaso, prepara o vaso, capacita o vaso. Homem nenhum na face da terra tem condição de preparar e capacitar ninguém para falar a palavra. Ninguém. Só o Espírito Santo é quem usa o vaso. E o Espírito Santo é a própria capacitação. Então a pessoa usada pelo Espírito Santo, ela está preparada e capacitada. Então o homem não tem condição de preparar ninguém e capacitar ninguém para nada. É o Espírito Santo. Então Paulo, Pedro, os apóstolos, eles oravam e jejuavam. Quem separava aquela pessoa era o Espírito Santo. Quem tomava aquela pessoa era o Espírito Santo. Quem levava aquela pessoa era o Espírito Santo. Quem usava aquela pessoa era o Espírito Santo. Então isso vocês vão ver lá no livro de Atos. Vocês não verão pastor em lugar nenhum. Pastora muito menos. Então vocês têm que seguir o que está lá de acordo com os discípulos. Vocês não têm que seguir teólogo, vocês não têm que seguir teologia, vocês não têm que seguir pais da igreja, vocês não têm que seguir historiadores, vocês não têm que ouvir fundador de igreja, vocês não têm que querer saber nada, vocês não têm que ouvir ninguém, vocês não têm que ser instruídos por ninguém. Vocês só têm que ser instruídos pelo Espírito Santo e pela palavra. Se quiser compromisso com o Espírito Santo. Vocês têm que ser cortados. Tem que ser cortado de andar conforme a apostasia anda. Dos costumes da apostasia, das práticas da apostasia, de como a apostasia disse que é. A apostasia disse que é. O anjo caído Lúcifer, Jesus, disse que é. Porque é a operação do erro.
As pessoas da apostasia, eles não têm o nome escrito no livro da vida. São eles que serão marcados pelo sinal da besta. Por que eles serão marcados pelo sinal da besta? Porque eles não têm o nome escrito no livro da vida. Esse negócio de quando a pessoa aceita a palavra, o pai vai escrever o nome lá no livro da vida, isso não é verdade. Ou o nome já está escrito lá, ou o nome não está. E poderá ser apagado. Porque vocês ouçam os vídeos do canal. O Espírito Santo explica da rebelião lá em cima. E quem era vocês lá em cima. Mais informação, vai ouvir os vídeos do canal. O Espírito Santo está tratando dessa parte. Da limpeza. Separar a apostasia da igreja de Yahushua. Do templo do Espírito Santo, o corpo de Yahushua. Quando o Espírito Santo fala igreja, não é o templo, não é placa, não é porta de igreja. O corpo de vocês, o corpo de vocês. A palavra diz, vós sois o corpo do Espírito Santo. Vós sois o templo do Espírito Santo. Então quando o Espírito Santo fala igreja, não tem a ver com porta, não tem a ver com templo, não tem a ver com placa, não tem a ver com casa. Tem a ver com cada um de vocês. Ser o templo do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo fala a igreja, é a assembleia, aonde vocês estiverem. Então, está reunido na casa de vocês. Então, ali é onde o corpo do Espírito Santo está. Ali é onde a igreja do Espírito Santo está. Ali é onde a assembleia do Espírito Santo está. Estão no meio da rua, não tem lugar determinado. Não tem local estabelecido. O corpo de Yahushua, a igreja de Yahushua, cada ser individual, igreja, ter aquele local, aquela casa, aquele ponto, aquela placa. E ali é considerado uma igreja. E ali põe um pastor. E ali aquele pastor é a autoridade. E todo mundo tem que estar debaixo da autoridade dele. Porque ele é o ungido. Só ele tem a palavra. Só ele tem o conhecimento. Só ele pode orar e o céu se abrir. E vocês serem alcançados pelo Eterno. Porque se vocês saem debaixo da proteção deles, vocês estão desabrigados de Deus. Desabrigados do céu. Porque para vocês não tem mais socorro do Eterno. Isso não é verdade. Isso é a forma que Satanás arranjou para aprisionar as pessoas em cativeiro, chamado igreja. Então essas igrejas, templo, placa, aonde tem um homem ali, para vocês ir lá ouvir aquele homem, que tudo agora depende dele, a salvação de vocês depende dele. Se vocês não forem lá ouvir ele, vocês estão condenados. O céu está fechado para vocês. Vocês não têm alcance ao Eterno. Vocês não têm acesso ao Eterno. Isso não é verdade. Satanás fez esse cativeiro, chamado igreja, placa de igreja, denominação, porta de igreja, pastor, esse ungido. Isso não é verdade. Nas escrituras sagradas, nos livros dos Atos, lá não tem nenhuma informação dessa. Nenhuma informação dessa. Tinha os locais onde os irmãos se reuniam. Na casa de um irmão, na casa de outro irmão. E assim onde eles pudessem se reunir, onde eles pudessem ouvir a palavra, onde Paulo pudesse falar, Pedro pudesse falar, era onde eles iam. Lá não tinha nenhuma placa, não tinha nenhum local com uma placa, dizendo aqui a igreja de Yahushua, pastor tal cuida dessa igreja. Não existia. Ou vocês escutam o Espírito Santo, ou vocês obedecem o Espírito Santo, ou vocês vão para o inferno e depois do lago de fogo. Com todos os que disseram a vocês que é assim que funciona. E vocês não foram examinar as escrituras. Vocês não foram ler a palavra para vocês saber a verdade. Para vocês conhecer de si mesmo a verdade. Quando a palavra diz que a verdade liberta, é a palavra que liberta. Pelo conhecimento. Então vocês se acomodaram, esperando que alguém venha salvar vocês. Alguém venha ler a Bíblia para vocês. E vocês ficar simplesmente sentados num banco, esperando que aquele homem cuide da salvação de vocês. A igreja de Yahushua não é assim. A igreja de Yahushua não é assim. A igreja de Yahushua
É o Espírito Santo que usa quem ele quer, capacita quem ele quer, fala quem ele quer, resolve quem ele quer. E existe colaboradores, existe copeiros, existe presbítero, existe diácono, existe evangelista, existe missionário, por causa da palavra missão, igual dizem, foi fazer missão. Mas que missão é essa? O Espírito Santo tá nesse missionário? Porque se o Espírito Santo não está, ele foi sozinho. E o que ele vai fazer lá sozinho sem o Espírito Santo? Então, o Espírito Santo ainda concorda com a palavra missionário, porque tem uma missão do Pai na Terra. Ser instruído, ser usado pelo Espírito Santo para ajudar os irmãos. Mas o que o Espírito Santo disse que não tinha era pastores locais. Pastores locais. A igreja de Yahushua, cheia de pastores, cada um dono do seu rebanho, cada um disputando seu rebanho, cada um brigando pelo seu rebanho, cada um interessado no dinheiro do seu rebanho. A igreja de Yahushua, dos discípulos, alicerçada, fundamentada pelos apóstolos. O livro do Atos dos Apóstolos ficou aí, para ir lá ver, para ir lá ler e saber como funcionava o ministério dos apóstolos, resolvendo a salvação em Yahushua. Porque Yahushua foi o fundador. O fundamento é Yahushua, a palavra. Mas ele deixou os apóstolos alicerçados, enraizados na palavra. Para os apóstolos seguir adiante com a salvação, com a confirmação que ele morreu e ressuscitou, e a ressurreição dele era a salvação. Ele ter revivido era a salvação. Então, os apóstolos é o fundamento, é o alicerce. Eles são a verdade. São eles o alicerce, o fundamento da igreja. E Yahushua o pastor. Espírito Santo ministro. Então hoje o Espírito Santo considera unicamente a igreja que está seguindo os discípulos. Obedece o que os discípulos ensinou. Anda na disciplina dos discípulos. É essa igreja que o Espírito Santo reconhece. Os que estão seguindo o ensinamento dos discípulos. Fazendo como os discípulos fizeram. Vivendo como os discípulos viveram. Porque os discípulos eram seguidores de Yahushua. Então a igreja de Yahushua, a igreja que hoje o Espírito Santo ministra e fala para os irmãos, que todos já sabem que quando o Espírito Santo fala a igreja, não é o local, não é a placa, não é o lugar, é a reunião, é a assembleia, é os irmãos presentes. Quando o Espírito Santo fala a igreja, é nesse sentido. Então, hoje, o Espírito Santo resgata essa igreja, essa assembleia dos discípulos. É essa a assembleia que o Espírito Santo resgata hoje. Dos discípulos. Dos discípulos. Que eles deixaram tudo escrito. A forma de seguir Yahushua. E o Espírito Santo também fala do próprio Yahushua, que deixou escrito a forma de seguir ele, a forma de andar com ele, a forma de obedecer ele. Então hoje o Espírito Santo traz de volta a mesma assembleia dos discípulos, fundada em Yahushua, alicerçada em Yahushua, e Yahushua o fundador. Hoje, que aqui o Espírito Santo fala hoje, mas desde quando ele chegou, hoje é o esclarecimento para os demais que estão usando o nome de Yahushua, que estão aceitando que o nome do Salvador é Yahushua, e estão vindo para a sombra
para debaixo desse nome, para a proteção desse nome, buscando salvação nesse nome. Então o Espírito Santo, que é o ministro da Assembleia de Yahushua, diz para todos esses que estão buscando salvação em Yahushua, tem que deixar a fórmula errada. Tem que deixar a fórmula errada. Porque quando mataram todos os discípulos, mataram todos os crentes fiéis, eles vieram com toda a operação do erro, toda a operação do engano, toda a mentira, fundando uma nova igreja, que é através da teologia, das faculdades de teologia, através dos doutorados, através dos diplomas, dos cursos e através da interpretação. Então essa igreja caiu por terra hoje. Essa igreja dos doutorados, dos cursos de pastores, essas igrejas, esses homens, essas igrejas de homens formados em faculdade, com diploma de pregadores, diploma de professores, esses homens, esses diplomas, esses títulos nobres que eles têm de doutorado, o Espírito Santo diz a todos eles, todos os doutorados que fizeram faculdade de teologia, que foram para as faculdades de teologia, foram se preparar, se capacitar para fundar a sua igreja, se preparar, se capacitar para ser um pastor de uma igreja, para viver através de interpretação. O Espírito Santo fala a todos vocês, doutores, todos vocês de faculdade, todos vocês de faculdade de teologia, todos vocês que foram estudar para se tornar especialistas na palavra do Eterno, para se tornarem capacitados para falar a palavra do Eterno, para ensinar a palavra do Eterno. Vocês, pastores, que foram fazer seus cursos preparatórios para se capacitar, para ensinar a palavra, hoje vocês são desmascarados, porque o Espírito Santo diz, isso não vem do Espírito Santo. Essa aprovação não é do Espírito Santo. O Espírito Santo não está nesse negócio de faculdade de vocês. O Espírito Santo não precisa que ninguém venha instruir ele, que ninguém venha ensinar ele. O Espírito Santo não precisa de ensinamento da terra, de ensinamento do homem. O Espírito Santo é superior à terra, é superior ao homem. E não precisa de nada dessa terra para ser capacitado, para falar do reino, para falar a palavra do reino. Quando Yahushua estava aqui, Yahushua não foi em nenhuma escola para se preparar, se capacitar para as coisas do reino, para falar do reino, para falar do reino do Eterno. Ele não precisou de uma capacitação do homem. Os discípulos também não precisaram de nenhuma capacitação do homem. Tinha o próprio Espírito Santo que instruía eles e falava em mistério com eles as coisas do reino. Dava a eles a conhecer mistérios do reino. Então, essa questão aí da faculdade de teologia, para se tornarem especialistas na palavra, para se tornarem capacitados na palavra, conhecedores da palavra, isso aí foi Satanás que criou, o anjo caído. Sabe por que ele criou as faculdades de teologia? Para as pessoas irem fazer cursos preparatórios, para as pessoas irem estudar, para se preparar, para se capacitar para falar a palavra. Sabe por que ele criou isso? Porque o entendimento dele, eterno, da luz, foi fechado. Ele agora é treva. Ele não tem mais a fonte da luz aberta para ele. Ele não tem mais entendimento da palavra. As escrituras é fechada para Lúcifer. Lúcifer não tem luz. Ele é treva. Então, todas essas faculdades de teologia que vão estudar a palavra, aprender a palavra para ensinar,
Isso tudo é obra dos anjos caídos, obra de Lúcifer e dos anjos caídos. Porque a apostasia é a operação do erro, é a igreja do anticristo. Então ele teve que montar toda a sua igreja do engano, toda a sua igreja da mentira. Ele teve que montar, então ele tinha que preparar professores, ele tinha que preparar doutores, ele tinha que preparar instruídos, ele tinha que preparar tudo. Os que iam ensinar aos que não sabem. Então quando a palavra diz que os ministros de Satanás se transformam em anjos de luz, é isso que vocês estão vendo. Mas isso daí não é luz, é treva, são trevas, porque vocês não veem resultado nenhum na vida das pessoas, vocês não veem resultado de libertação, vocês não veem resultado de transformação, vocês não veem resultado de um novo nascimento. A pessoa nascer de novo, ser uma nova criatura. Vocês não veem nada. Vocês veem um pecador e vocês veem os crentes. A mesma coisa. Não tem diferença. Então é aí que está o engano. É aí que está a mentira. E vocês não enxergam. Vocês não têm vista. Vocês não têm visão. Vocês estão todos cegos. Porque vocês não veem que a mesma coisa que os pecadores fazem, vocês que dizem crente fazem também. Aí nunca foi casa de Deus. Aí nunca foi casa de Deus. E quando Deus está pegando pessoas aí e levando no inferno, é para vocês saberem para onde vocês vão. É só para isso. Não é para o Pai consertar vocês. Não é para o Pai mudar vocês. É só para vocês saberem para onde vocês vão. Porque vocês, mulheres pintadas, mulheres de brinco, mulheres de roupa curta, vão lá no inferno e vêm contando com suas bocas pintadas, seus brincos, suas roupas curtas. Você está cega? Você não entende que você também está lá? Ou você foi apenas lá para vir avisar que você está fora disso? Você não se enxerga? Você não vê a sua roupa? Você não vê o que você faz? Você está tão cega que você foi lá, você viu e você não se enxerga. Ah, pois fique você sabendo, você que está indo lá e está vendo as pintadas lá, as maquiadas lá, as de roupa curta lá, as de sapato alto lá, as de calça comprida lá. Você que foi lá e viu tudo elas lá, você também vai. Você foi para lá para ver o seu lugar, para onde você vai. Porque você está mentindo. Você é uma mentirosa. Você nunca foi crente. Você nunca acreditou na palavra. Você nunca obedeceu à palavra. Você se enfiou nesses prostíbulos. Você se enfiou nos prostíbulos do anjo caído. Lúcifer, Jesus. Foi isso que você fez. Você se enfiou nesses prostíbulos. Você caçou um apoio. Você caçou um meio de se amparar. Para se aliviar do seu pecado. Para fingir que você vai ser salva. Você está caçando se aliviar da sua culpa. Você está caçando um alívio da sua culpa, porque você está condenada. Então você caça aliviar a sua culpa. Você caça um alívio para a sua culpa, se enfiando numa igreja que faz você se condenar mais ainda. Porque agora você está pior do que o primeiro estado. É condenado 2 vezes. Condenado a primeira vez porque não sabia. Condenado a segunda vez porque agora sabe. Foi no inferno e viu. E continua do mesmo jeito. Então você foi no inferno, pintada, para a sua condenação. O Espírito Santo fala para essas pessoas que foi no inferno, que elas viram lá, mulheres pintadas, mulheres maquiadas, calça comprida, sapato alto, unha grande, cabelo curto. E elas voltaram. E elas ficam falando com seus brincos na orelha, sua boca pintada, seu cabelo pintado, sua roupa nua, e ela está lá falando. O Espírito Santo vai dizer a você, o Pai simplesmente te mostrou para onde você vai. Porque a sua roupa é diferente, o seu comportamento é diferente, a sua vida é diferente. Então por que o Pai te levou? Você não raciocina? O Pai te levou para te mostrar o teu lugar.
Para onde você vai? É para lá que você vai. Porque você foi lá, você viu. Você achou que não era com você? Não era para você? Então, por que você foi lá? Para que o Pai te levou lá? Você é especial? Você é especial para Ele? Você tem algum tipo de especialidade para Ele? Você é exclusiva para Ele? Ele abriu uma exceção para você? Ele disse que você pode? O Pai faz acepção de pessoas? Não se engane. O Espírito Santo diz hoje, nessa tarde, para todas e todos que foram lá e viu todos que foram. Por que foram? E estão nas mesmas práticas, ainda indo lá ver, ainda indo lá saber. Foram, viram, estão aqui nas mesmas práticas. E abrindo as suas bocas para dizer o que viu lá. E sendo que aqui está fazendo o mesmo. Vocês não se enganem. Vocês não se iludam. Vocês foram simplesmente para lá para vocês verem antecipadamente o lugar para onde vocês vão. Foi só isso que o Pai fez com vocês. Levou vocês lá para vocês avisar o que viu lá, por que foram para lá, e vocês saber que vocês também irão. Agora, se vocês arrependerem, mudarem pelo que viu lá, as coisas mudam para vocês. Mas se vocês não se arrependerem, vocês não mudarem, achar que vocês são especial, achar que vocês são exclusivas, o Pai trata vocês de forma especial, levou vocês lá só para vocês verem e vir aqui contar. Vocês estão enganadas. Aquele lugar pertence a vocês. Vocês irão para lá. É esse o recado do Espírito Santo para os que estão indo no inferno e estão vindo contar apenas para os outros. Mas eles estão livres. Eles foram lá, eles viram, eles estão livres. Por quê? Por que vocês estão livres? Só porque o Pai levou lá? É você que está condenado. Porque o Pai leva quem está condenado lá. Então o que o Espírito Santo diz? Essas pessoas que o Pai está levando lá no inferno, negócio de pastor, cantora, seja lá quem for. Por que o Pai está levando todos eles lá? Para mostrar para onde eles vão. Porque eles estão na apostasia. A igreja do anticristo. A igreja dos anjos caídos. A igreja de Jesus, Lúcifer, o anjo caído. Então o Espírito Santo está levando lá, para contar aqui, não é para mudar a apostasia, não é para pedir que façam campanha de oração, façam círculos de orações, façam isso, façam aquilo. Não, o Pai não vai mudar a apostasia. O Pai está apenas avisando para onde a apostasia vai, quando levam um de vocês lá. É unicamente isso que o Pai está fazendo. Avisando para onde vocês da apostasia, vocês da igreja do anticristo, vocês da igreja dos anjos caídos, vocês da igreja de Lúcifer, vocês da igreja de Jesus, vocês de suas placas de igreja, suas denominações, seus inúmeros pastores, vocês dos seus homens ungidos, os seus homens de poder, os seus homens de autoridade, vocês do cativeiro, vocês que prendem as pessoas, vocês que trazem as pessoas nos seus cativeiros. Vocês são a apostasia. Vocês são a igreja dos anjos caídos. A igreja de Jesus, Lúcifer, o anjo caído. O Pai está levando vocês lá no inferno para vocês verem para onde vocês vão. E vocês vêm de lá contando, pedindo ajuda para a apostasia. Orem pela apostasia. Façam isso pela apostasia. Desistam. Desistam. Não orem pela apostasia. Vocês estão perdendo tempo orando pela apostasia, orando por mudança na apostasia, orando por libertação na apostasia. Vocês estão perdendo seu tempo com orações. O Pai não vai parar o que a palavra diz que ia acontecer. A palavra falou da apostasia, a palavra falou do anticristo.
Vocês podem orar o quanto vocês quiserem, até o joelho de vocês arrancar do lugar, fazer ferida no joelho de vocês. Vocês estão orando em vão, vocês estão orando à toa. O Pai não vai ouvir, não vai mexer um dedo para mudar a apostasia. A apostasia está condenada, é a igreja do anticristo. E eles vão adorar a besta, e eles vão adorar a besta, porque eles não têm o nome escrito no livro da vida. Então vocês que estão enfiados na apostasia, vocês que ouvem o Espírito Santo, vocês que ouvem o esclarecimento do Espírito Santo, vocês que entendem que não são daí, vocês que entendem que não são dos que não têm o nome escrito no livro da vida, é vocês quem tem que sair. Vocês não têm que pedir socorro ao Eterno para a apostasia, para a igreja do anticristo. Vocês não têm que pedir socorro, vocês não têm que pedir ajuda. Vocês não têm que pedir nada. Vocês têm que afastar daí. Vocês têm que sair daí. É vocês que têm que sair daí. Porque essa igreja está condenada. É dos anjos caídos. É do anticristo. É do anjo caído, Lúcifer. Vocês não viram. Vocês são cegos. Vocês não veem que essa igreja se acoloia com tudo. Tudo nessas igrejas está certo. Tudo nessas igrejas está correto. Vocês não já observaram que as pessoas, ela cantou aí, daí a pouco tá gay no mundo, daí a pouco tá rebelde no mundo. Vocês são cegos? Vocês não veem o que acontece nessa igreja? A igreja da prosperidade? A igreja mundana, dos costumes do mundo? A igreja vaidosa? Vocês não veem esses cantores daí? Vocês não veem as roupas que eles usam? Vocês não vão mudar a apostasia. Vocês desistam de querer mudar a apostasia. Vocês que se sentem mal com a apostasia, vocês que não se sentem bem na apostasia, é vocês que têm que sair. É vocês que têm que se limpar. É vocês. A palavra diz, aquele que é santo, santifique mais. Aquele que é sujo, se suje mais. Então o Espírito Santo diz nessa tarde, os da apostasia, que se surge mais, porque a igreja é condenada. Agora vocês que sentem o nojo da apostasia, vê a imundice da apostasia, então vocês saiam fora. Saiam fora da apostasia. Venham ouvir as escrituras sagradas. Venham ler a palavra. Venham ter compromisso com a palavra. Venham ouvir o canal do Espírito Santo. Venha ler a palavra, venha buscar salvação no Eterno, pela palavra do Eterno. Vocês mesmos lendo, vocês mesmos buscando, vocês mesmos buscando pelas suas próprias salvação. E o Espírito Santo diz mais, vocês não precisam que um homem venha ler a palavra para vocês. Vocês não precisam. Isso foi o anjo caído que inventou essa história do ungido. Essa história do homem de autoridade, o homem de poder, o homem de unção, o anjo caído, Lúcifer inventou isso, trouxe essa mentira, porque ele dividiu a palavra em capítulo e versículo, título e subtítulo, para não ler a palavra correta, a palavra reta por inteiro, a forma correta, livro por livro. Por que ele dividiu assim? Por que ele separou assim? Porque ele ia trazer o ungido. Porque quem ia dar interpretação para o ungido era ele. Então interpretação não é para qualquer um. Interpretação é para quem ele dá. Porque o Pai abre a palavra, abre o entendimento. O Pai não dá interpretação para ninguém. O Espírito Santo não é o interpretador da palavra. O Espírito Santo é a palavra. Ele é a palavra. Então ele abre a palavra para quem ele quer. E ele fecha para quem ele quiser. Então, o anjo caído trouxe a interpretação. Qualquer um vai estudar, vai fazer um curso, vai arranjar um nome de pastor e vai lá saber que ele dá a interpretação. A interpretação não é uma palavra fechada, uma palavra selada, onde o Espírito Santo abre para quem ele quer. A interpretação é conforme eu lá, conforme interpretou. Então qualquer um pode, qualquer um entende. Mas para isso, eles colocaram as escolas, os cursos, então tem que pagar para se tornar um capacitado para ter interpretação, para interpretar a palavra. Então tudo isso foi artimanha de Satanás,
para criar a apostasia, para trazer a apostasia, para dar vida à apostasia e criar o cativeiro e prender as pessoas debaixo da autoridade do homem, debaixo do poder do homem, debaixo da unção do homem. Porque sem aquela unção, sem aquela autoridade, sem aquele poder, sem aquele homem para cuidar da sua vida espiritual, o céu estava fechado para você. Quem é você para orar e o Pai te ouvir? Não, tem que ser um ungido para orar com você. Tem que ser um capacitado. Tem que ser um homem de poder e autoridade para orar e abrir o céu. Isso não é verdade. O Espírito Santo até diz que antes de Yahushua, sim, o céu não era aberto. Tinha todo aquele processo dos sacerdotes, onde Deus atendia o povo através do sacerdote. Depois tinha todo aquele processo dos profetas, onde o Pai falava pela boca do profeta. Então, realmente, no Velho Testamento, o Pai não estava livre acesso. Mas quando Yahushua veio, morreu, ressuscitou, venceu a morte, venceu Satanás, trouxe todos de volta para o eterno, isso acabou. Esse acesso exclusivo ao eterno acabou. Hoje o acesso é aberto para qualquer um que tiver envolvimento com a palavra, crer na palavra, aceitar Yahushua como seu salvador e clamar ao céu. O céu se abre do mesmo jeito. Hoje quem leva a pessoa ao eterno é o conhecimento pela palavra. É o conhecimento da palavra. Então a pessoa tem o conhecimento da palavra, o céu se abre para ela. Então isso não está de uma certa forma excluído. Uma pessoa tem, outro não tem. Não. Todos que creem na palavra, todos que aceitaram a salvação em Yahushua, vai ter o mesmo acesso ao céu, de orar e o Pai ouvir. Agora, a questão da diferença na vida das pessoas, de uma para outra, é o conhecimento. Então, quanto mais conhecimento ela tiver, mais acesso ela tem. Menos conhecimento ela tem, menos acesso ela tem. Então, é aquela questão que ninguém está excluído. Apenas uma pessoa vai envolver mais com a palavra, na leitura da palavra, vai buscar mais, vai entender mais e vai ter mais acesso pelo conhecimento. Aquele outro vai ser preguiçoso, vai ler menos, vai buscar menos, vai entender menos, vai ter menos conhecimento para ter mais acesso. Então, hoje, tudo se resolve na questão de como vai buscar a salvação, como vai envolver com a palavra. E isso não tem a ver com faculdade. Vai ter que ter uma faculdade para entender a palavra. Vai ter que fazer uma faculdade de teologia para entender a palavra. Vai ter que fazer um curso de teologia para entender a palavra. Isso foi coisa de Ra-Satã. Isso foi coisa do anjo caído. Isso foi coisa de Lúcifer. Isso foi coisa de Jesus. Isso foi coisa de Jesus, Lúcifer. Jesus é Lúcifer. Isso foi coisa de Jesus. Isso foi coisa de Lúcifer. Para trazer a religião e prender as pessoas nesse cativeiro, chamado religião. Então o Espírito Santo hoje coloca tudo por terra que Satanás trouxe para prender as pessoas através da religião nesses cativeiros chamados igreja. Para tirar proveito da situação das pessoas, tirar proveito da inocência das pessoas, da fraqueza das pessoas, da ignorância das pessoas, para tirar proveito, tirando dinheiro das pessoas. É dinheiro, o propósito deles é dinheiro. Prender as pessoas nesses cativeiros, ameaçar elas com muitas coisas, que só eles têm o poder, têm a capacidade, têm a autoridade, só eles podem, só eles, o céu está aberto para eles, a pessoa sair da igreja, o céu está fechado, não vai ter mais ninguém para interceder por ela, não vai ter mais ninguém para o Pai falar com ela através dessa pessoa, o céu está fechado para essa pessoa. Essa pessoa é um pobre miserável infeliz que vai sofrer como um condenado nesse mundo se sair daquela igreja. Isso não é verdade. Isso é a história que Lúcifer, Jesus inventou para prender as pessoas no cativeiro chamado igreja e tirar o dinheiro delas. E os que não concordar com o que o Espírito Santo diz, as que não aceitar o que o Espírito Santo diz, as que se levantar contra o Espírito Santo, você pode ter certeza, é anjo caído.
Porque os anjos caídos estão aqui para defender o império do anticristo. Não estão aqui para desmoronar o império do anticristo. Estão aqui para defender com unhas e dentes. Então, qualquer pessoa, o Espírito Santo já adverte, já alerta. Qualquer pessoa que se levantar criticando, falando mal do ministério do Espírito Santo, do canal do Espírito Santo, o Espírito Santo vai advertir vocês. Vocês do nome de Yahushua. Vocês do nome de Yahushua. O Espírito Santo alerta vocês. Adverte vocês. Afaste dessa pessoa. Afaste. É um anjo caído. Afaste. Vocês ouviram o canal, vocês vão entender quem são os anjos caídos, vocês vão entender porque eles são caídos. E eles não têm salvação. Eles não têm salvação. Eles unicamente estão aqui nessa terra para impedir a salvação dos anjos arrependidos. Vocês também entenderão, ouvindo o canal, vocês saberão de tudo que o Espírito Santo fala. Vocês começarem a ouvir o canal, tudo que o Espírito Santo falar, vocês já vão saber do que o Espírito Santo está tratando. Então vocês não se atrasem. Vão logo ouvir o canal para vocês se atualizarem, para vocês ficarem sabendo de tudo. E quando o Espírito Santo falar de um assunto, vocês já sabem do que se trata. Vocês vêm para as Escrituras Sagradas e vocês vêm para o canal. Para vocês não se atrasarem, para vocês não ficarem para trás. Para toda a informação que o Espírito Santo for dar, acompanhar vocês. Vocês ouvirem. Vocês fazerem parte do ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo alerta vocês. Adverte vocês, vocês que andam aí falando que vocês são de Yahushua, que ele é o salvador de vocês. Vocês se atentem, vocês abrem os olhos, vocês não são da apostasia. Vocês não são da apostasia. A palavra diz, não tomar o nome do Pai em vão. Não tomar o nome do Pai em vão. Tomar o nome do Pai em vão é ser irresponsável, é não ter compromisso, é não ter obrigação. É não levar a sério a salvação, é brincar de ser salvo. O Espírito Santo abre os olhos de vocês. Vocês estão tomando o nome de Yahushua, vocês estão dizendo que são de Yahushua, vocês se voltam para as Escrituras Sagradas. Vocês se voltam para a palavra. Vocês vão aprender com o Espírito Santo pela palavra. Vocês escutem o canal e vocês se consertem. Vocês arrumam suas vidas. Não fiquem andando uma vida errada aí, comparando a apostasia, comparando a igreja mundana, comparando aos crentes errados, que eles não são crentes em lugar nenhum, eles são os enganados, eles são os iludidos, eles são os perdidos, que dizem que são salvos, que eles não são em lugar nenhum, então vocês não acompanhem eles, vocês não querem imitar eles, vocês não querem fazer o que eles fazem, vocês não queiram agir como eles, andar como eles. Vocês se separem, vocês andem de acordo com a palavra, vocês leiam a palavra por conta, leiam a palavra, façam culto em suas casas, façam culto familiar, pode o irmão visitar a casa do outro irmão e estudarem a palavra junto, mas vocês não se separem da palavra, vocês não vão seguir o homem, vocês não vão seguir ninguém, além dos discípulos, vocês não sigam mais ninguém, porque a igreja de Yahushua é fundamentada, alicerçada pelos discípulos, que na verdade foi Yahushua o fundador, mas deixou os discípulos como base, fundamento e alicerce da Assembleia, do corpo de Yahushua. Então vocês só têm as Escrituras Sagradas como base. Porque os discípulos, eles seguiram o mestre. Quem quiser seguir o mestre, vai ter que seguir os discípulos. O mestre falou, ide e fazei discípulo. Então, para você se tornar um discípulo, um seguidor do mestre, você tem que seguir o discípulo. Porque o discípulo foi. Aqui nessa terra você não vê um discípulo do mestre. Então não siga ninguém. Siga o discípulo do mestre. O Espírito Santo fala nessa tarde. A separação da apostasia e a separação do povo de Yahushua. Então o Espírito Santo explicou nessa tarde, de forma detalhadamente, o que é a apostasia, do que se trata a apostasia, para que a apostasia? É a mentira, é o engano,
a igreja dos anjos caídos, a igreja de Lúcifer, Jesus, o anjo caído, a igreja para fazer os anjos arrependidos perder a sua salvação. Mas o Espírito Santo diz que a igreja do anticristo, a apostasia, ela não tem recuperação. O Pai não vai recuperar ela. O Pai não vai fazer nada por ela. É a igreja condenada, dos anjos caídos. Então vocês que se sentem incomodados, vocês que não estão felizes nessas igrejas, é vocês que têm que sair. É vocês que têm que sair. E o Espírito Santo fala, não vá para outra igreja. Não vá para debaixo da mão de outro homem. Não vá para debaixo da autoridade de outro homem. Vá para as escrituras sagradas. Vá clamar o Salvador na leitura da palavra. Vá buscar o Espírito Santo na leitura da palavra. E o Espírito Santo vem e liberta você. Liberta você do homem. Liberta você do jugo do homem. Liberta você do cativeiro do homem. E você vai ser ensinado pela palavra, pelo próprio Espírito Santo, que não precisa de faculdade de teologia, não precisa de doutor, não precisa de professor, não precisa de ninguém. É a própria sabedoria, conhecedor da sua própria palavra e dos seus mistérios. Então o Espírito Santo alerta. E mais uma coisa que o Espírito Santo vai dizer. Esses pastores de igreja de doutrina, que eles estão aí falando Jesus, o Espírito Santo considera, se eles estiverem enganados acerca do nome Jesus, se eles estiverem enganados, o Espírito Santo considera um engano. Mas se eles não tiverem enganado e eles saberem do nome de Yahushua e eles não acreditar, o Espírito Santo não vai fazer parte do mistério deles. Já está mandando um recado para eles. O Espírito Santo não vai fazer parte do ministério desses pastores que anda com o nome de Jesus na boca, expulsando o demônio com o nome de Jesus. O Espírito Santo considera, se não tiver conhecimento, se não souber a verdade, o Espírito Santo considera. Mas se já sabe a verdade e não crê no nome de Yahushua, então o Espírito Santo alerta. Não vai permanecer nesse ministério. E ouvindo agora o nome de Yahushua e o recado que o Espírito Santo está mandando, e não acreditar nesse nome, e não aceitar esse nome, e continuar com o nome Jesus, o Espírito Santo abandona esse mistério. Esse é o recado. O Espírito Santo abandona o mistério. Abandona o ministério. Abandona o ministério. Porque o Espírito Santo suportou a ignorância, a falta de conhecimento. Mas depois que tem o conhecimento, depois que sabe que o nome verdadeiro é Yahushua e continuar usando o nome falso, o Espírito Santo vai abandonar o seu ministério. O Espírito Santo já está lhe avisando, vai abandonar o seu ministério. E se você continuar expulsando o demônio, não é mais o Espírito Santo, é um demônio lhe enganando. Você já está avisado. E o Espírito Santo fala mais. Tire esse seu nome de pastor. Se você quiser o Espírito Santo no seu ministério, você vai tirar esse nome de pastor. E você vai tirar o nome de Jesus. Você vai ser um ministro da palavra. Um ministro. E vão lhe chamar de irmão. Vão lhe chamar de irmão. Você vai ser um ministro da palavra. Vão lhe chamar de irmão. Irmão. E você não vai mais usar o nome Jesus. Sabe por que você não vai usar o nome Jesus? Porque o nome não é Jesus. É Yahushua. É Yahushua. Então, Yahushua não vai participar de onde nega o nome dele. Ele não vai participar. Ele participa. Até então, é inocente. Está enganado. Mas depois que sabe a verdade, que ele não deu título de pastor para você, ele não te ungiu como pastor, ele não te chamou como pastor.
Porque Yahushua não unge ninguém como pastor, porque ele é o bom pastor. Ele disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor deu a vida pelas suas ovelhas. Você deu a vida por alguém? Então por que você quer tomar o lugar de Yahushua? Você não é pastor. Você é um ministro. Apenas o Pai te capacitou, te abriu a palavra, te deu entendimento, mas não te colocou como pastor em lugar nenhum. Lugar nenhum. E se chama a tua esposa também de pastora, você está errado 2 vezes. Errado por você querer ser pastor. E errado por deixar que alguém chame ela de pastora. Porque você sabe que o pai não colocou a mulher em lugar de autoridade em lugar nenhum. Então você vai obedecer 2 coisas que o Espírito Santo está mandando. Se você quiser que o Espírito Santo aprove o seu ministério, se você quiser, você vai tirar o nome de pastor, você vai chamar de ministro. Você é o ministro. Você é o ministro. Ministra a palavra. Você é o ministro, você ministra a palavra. Você não é pastor. Você é ministro. Você é um irmão como outro qualquer. Quando as pessoas usam de título, é para usar de autoridade. É para usar de poder. É para estar acima dos demais. É para não estar no mesmo nível. É para ser visto. É para ser visto como alguém que está acima dos demais. A igreja de Yahushua não tem ninguém acima dos demais. É tudo o mesmo nível. O mesmo nível. E Yahushua disse que quando ele estava aqui, ele veio para servir e não para ser servido. Então ninguém está aqui para ser servido, está aqui para servir. Então o nível de quem vai servir é embaixo, é a altura dos outros. Ninguém deve ser visto em um ponto de destaque para ser destacado dos demais, aonde ela é vista como autoridade, como alguém acima dos demais. No reino do Eterno, aqui na Assembleia de Yahushua, são todos irmãos. O Pai não deu um posto de autoridade para ninguém ficar elevado acima dos outros. Na Assembleia de Yahushua, é o mesmo nível. É o mesmo nível. Irmãos. Irmãos. Então, quando vieram com esse nome pastor, com essa unção pastor, cuidar das ovelhas, foi para alguém e ficar num nível superior. Alguém ficar num nível elevado. Alguém ver os outros irmãos de cima para baixo. E ele ser visto como acima dos irmãos. O Espírito Santo diz a você, pastor, desça, desça. Ele não te colocou em um nível desigual com os irmãos. Para o Espírito Santo, você está em nível igual com os irmãos. Desça, desça da sua plataforma, desça do seu púlpito, desça, desça. Você não tem título algum. Para o Eterno, você não tem representação alguma. Você não é diferente dos demais. Você não tem destaque. Você não é destacado. Para o Eterno, você é apenas um irmão. Um irmão que se dedicou mais. Um irmão que buscou mais. Um irmão que o Pai capacitou mais. Um irmão mais instruído. Um canal onde o Espírito Santo pode usar para alcançar os demais que não tiveram a dedicação que você teve, não tiveram a disponibilidade que você teve de buscar o conhecimento. É só isso que você tem de diferente. Não que isso te elevou a um nível, a uma altura de destaque, aonde você vai se destacar dos demais, porque você buscou, porque você estudou, porque você conseguiu, o Pai abriu a porta da palavra para você, o Pai abriu o entendimento para você, aí agora você se destacou, agora você está grande, agora você está numa posição elevada, acima dos demais.
agora você tem autoridade, agora você tem poder, agora você é alguém. Pastor, desça, você não é ninguém. O Pai não te deu nada que não deu para os demais irmãos. Quando Yahushua morreu, que ele ressuscitou, ele disse, é-me dado todo o poder no céu, na terra e no inferno. No céu, na terra e no inferno. Ele recebeu um nome que é sobre todo o nome, que tem poder e autoridade. É o nome supremo no universo. E o que foi que Yahushua disse para os discípulos? Eis que vos dei poder e autoridade para pisar serpente e escorpião e toda a força do inimigo. Então hoje, você olha para os discípulos, você faz o que os discípulos fizeram, você segue o mestre, assim como os discípulos seguem, você vai ter o mesmo que ele deu para os discípulos. Você não é exclusivo, pastor. O Pai não te deu exclusividade nenhuma. Você não é exclusivo para o eterno. Você não é especial. Você não é alguém especial para o eterno. O Pai não deu poder e autoridade só a você. Não é só você que pode pisar serpente e escorpião e toda a força do inimigo e nada te fará dano algum, que ele garantiu. Não é só você, pastor, que é revestido de poder e autoridade. Não é só você, pastor, que tem os anjos ao redor para servir em favor da salvação. Não é só você. O Pai não trata ninguém desigual no reino. O Pai não trata ninguém com desigualdade no reino. O Pai capacitou todos. Todos. Os sinais seguirão aos que creem. Os sinais seguirão os pastores. Os sinais seguirão os ungidos. Os sinais seguirão os teólogos. Os sinais seguirão os que fizeram curso de teologia e receberam uma plaquinha de pastor. Os sinais seguirão eles. Porque foram pagar seus cursos, porque foram pagar suas faculdades, porque receberam seus diplomas, os sinais seguirão eles, o Pai vai honrar eles, eles têm o Espírito Santo. O Pai vai honrar quem crê. Crê em quê? Na palavra, em Yahushua. Então os sinais seguirão esses que creem, e não precisa de faculdade de teologia, não precisa de diploma, não precisa de doutorado, não precisa de título, não precisa de uma unção do homem consagrando como pastor, não precisa. Tudo isso foi o anjo caído Lúcifer que inventou na sua igreja a apostasia, igreja do anticristo. Todos vocês de placa de igreja, todos vocês de denominação, vocês seguem a apostasia, vocês estão no laço da apostasia, vocês estão presos pela apostasia, vocês podem abrir seus buracos de igreja aonde vocês quiserem, vocês serão pastores, vocês serão ungidos, vocês terão autoridade, vocês terão a sua porta aberta, vocês terão a sua placa, exclusivamente dizendo: esse covil me pertence. Esse cativeiro me pertence. Porque todas as pessoas que estão lá são subordinadas a vocês, são presas por vocês, limitadas a vocês, dominadas por vocês, controladas por vocês, seguidoras de vocês. Mas o Espírito Santo nessa tarde chama os seguidores de Yahushua para seguir o Espírito Santo, para seguir os apóstolos, seguir os discípulos, voltarem para as Escrituras Sagradas, seguir os discípulos, seguir os seguidores de Yahushua, seguir os seguidores do Mestre. Quem é que foi discípulo de Yahushua? Foi algum homem que está vivo aqui nessa terra? Ou os que Yahushua chamou? Vinde. Vinde. Aqueles homens tiveram dificuldade para seguir Yahushua? Aqueles homens tiveram confusão para seguir Yahushua? Aqueles homens tiveram dúvida? Aqueles homens ficaram na indecisão? Aqueles homens ficaram perdidos? Aqueles homens não pensaram uma, duas, três? Não pensaram nenhuma vez?
E a Ushua simplesmente falou, vem, segue-me. Largava tudo. Quem foi que fez isso nessa terra? Depois daqueles 12. Quem andou nessa terra assim, depois daqueles 12 homens? Seguindo a Ushua, largando tudo, abandonando tudo, quando ele disse, vem, segue-me. O Espírito Santo fala de quem tem o Espírito Santo. Porque quem não tem o Espírito Santo, nunca, jamais vai dar um passo atrás de Yahushua. Nunca. Nunca, jamais vai seguir os discípulos. Então hoje o Espírito Santo chama nessa tarde. O Espírito Santo chama nessa tarde. Quem quiser seguir Yahushua, quem quiser seguir o Mestre, vai seguir os discípulos. Que foram preparados e capacitados pelo Espírito Santo e vão ser alcançados pelo Espírito Santo, pela palavra. Então o Espírito Santo chama. Chama quem quiser seguir ele. Quem quiser voltar para a palavra. Quem quiser voltar para os discípulos. Quem quiser aprender com os discípulos. Quem quiser aprender com os profetas. Quem quiser aprender com os grandes homens que o Pai deixou como exemplo de homens fiéis e obedientes a Ele. Quem quiser seguir o Espírito Santo, quem quiser seguir o Espírito Santo, vai voltar para as Escrituras Sagradas, vai voltar para o ensinamento dos discípulos, vai voltar para os ensinamentos dos grandes homens que o Pai usou, que deixou esse livro chamado Escritura Sagrada, que é o caminho de volta para a eternidade, o caminho que abre a porta do céu, o caminho que abre a entrada do céu, o caminho que o Pai escuta, o caminho que o Pai ouve, o caminho que os ouvidos do Pai estão abertos e atentos para ouvir o clamor de quem se chegar a Ele pela palavra. Quem se chegar a Ele pela palavra. O Pai não está falando pela religião que o homem criou. Pela religião que o homem criou. A outra parte, que subiu pela outra parte, o ladrão e salteador. O Espírito Santo não está falando do ladrão e salteador que subiu por outra parte. Veio pelo homem, veio pela faculdade, veio pelo ensino, pelo conhecimento do homem. A forma de manipular, controlar e dominar pela palavra do Eterno, ensinando a palavra de forma errada. Porque o intuito e o propósito era usar a palavra para controlar e dominar as pessoas e amansar todo mundo e trazer todo mundo manso, dominado, controlado pela religião. E usou a palavra de má fé para enganar as pessoas, iludirem as pessoas, que era o Eterno poderoso, porque o Eterno fazia parte desse plano maligno, trazer as pessoas encarceradas, trazer as pessoas presas, trazer as pessoas dominadas, sem ter a luz da verdade, sem ter a luz da palavra, nas trevas, na escuridão, na noite, tramando de mentira e engano nas trevas, porque o Pai participaria de uma noite escura dessa, de umas trevas densas dessa, aonde a luz do sol apagou, aonde a luz da palavra apagou, não tinha mais sol, não tinha mais luz, não tinha mais palavra. O sol tinha apagado, as trevas tomou tudo, as trevas cresceu, as trevas dominou, e o sol, a luz apagou, e as trevas reinou. Mas hoje o sol se acende, a luz chega e raia novamente, para chamar os do dia, os que são do dia, os que são da luz. Porque os que são das trevas, os que caminham nas trevas, na sombra da noite, o Pai deixa para lá. O Pai quer tratar com os da luz. O Pai quer tratar com os que são do dia, os que caminham na luz, os que buscam a luz, os que querem a luz, os que querem enxergar. Então o Pai indica o caminho, o Pai mostra o caminho. A palavra é o caminho. E a Yahushua disse,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o Espírito Santo do Salvador Yahushua, da igreja dos apóstolos, dos discípulos, a igreja primitiva dos Atos, o Espírito Santo chama-os da luz para voltar para a igreja primitiva, voltar para a igreja primitiva, voltar para os apóstolos, voltar para os discípulos, seguir os discípulos, aprender com os discípulos e andar com o Mestre, e seguir o Mestre e andar com o Espírito Santo, e o Espírito Santo ser o ministro da palavra. O Espírito Santo ser o que prepara o vaso, capacita o vaso e usa o vaso. Mas o vaso não é superior. O vaso não tem um lugar de destaque. O vaso não se torna importante. O vaso não se torna alguém importante. O vaso não é alguém importante. O vaso é apenas um vaso. O Espírito Santo usa o vaso. E o vaso é apenas usado. O vaso é apenas usado. O vaso não se confunde. O vaso não se confunde. O vaso não quer pensar que é. Não quer achar que é. O vaso tem que entender que não é. É apenas um vaso. Se comportar como vaso. Andar no meio dos vasos. Ficar com os vasos. Da forma de vaso. Irmão com irmão. De irmão para irmão. Sem título nenhum. Sem honraria nenhuma. Sem reconhecimento nenhum. Sem forma, razão ou condição de ser reconhecido por alguém. É um irmão. Como qualquer um outro irmão no meio dos demais irmãos. Sem destaque nenhum. Sem posição alguma. Um vaso dos mais humildes dos vasos. Um vaso do mais simples dos vasos. Um vaso o qual não vai atrair ninguém para si. Um vaso o qual reconhece que a glória não pertence a ele. A glória é do eterno. Não é um vaso que atrai pessoas para ele. Não é um vaso que se coloca em posição superior a alguém e atrai pessoas para si. Não é esse tipo de vaso. É um vaso que não rouba a glória do Senhor. Não rouba a glória do Espírito Santo. É apenas um vaso que o Espírito Santo usa. E tem reconhecimento. E tem consciência que não passa de barro, pó e cinza. E porque foi mais instruído. E porque foi mais dedicado. E porque buscou mais. E porque se atentou mais. E porque trabalhou mais. Buscando conhecimento. Estudando a palavra. Agora vai se colocar na posição de alguém. Alguém importante, alguém que conseguiu, alguém que chegou lá e recebeu um prêmio de ser superior, está na posição de superior, acima dos irmãos, acima dos demais irmãos. Isso não procede do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não quer ninguém acima dele, não quer ninguém roubando a glória dele, não quer ninguém tomando para si o que não é seu, é do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele ama aquele vaso que entende que não tem nada, entende que não é nada, e deixa o Espírito Santo ser, aparecer, crescer, e todos conhecerem o Espírito Santo, e todos saberem que é o Espírito Santo, e todos tratarem com o Espírito Santo. O Espírito Santo não agrada de vaso que oculta o Espírito Santo e aparece na frente do Espírito Santo e esquece do Espírito Santo e age como se não tem Espírito Santo. Tem ele, é ele que está fazendo. É o Espírito Santo. Isso não agrada ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo avisa para esses pastores do nome de Yahushua, desça dos seus púlpitos, desça
de suas plataformas. Joguem seus títulos fora. Joguem seus cursos de teologia fora. Faça tudo disso um montão de lixo. Se desprenda disso. Se liberta disso. Você não precisa ser alguém. Você já é alguém. Você é um salvo. Mas você quer se perder, se camuflando no meio de muitos títulos e ofuscando o Espírito Santo e querendo roubar a glória do Espírito Santo. Então você está querendo perder a sua salvação, roubando a glória do Espírito Santo, sem deixar o Espírito Santo aparecer. Você aparecendo no lugar do Espírito Santo, através dos seus títulos, dos seus diplomas. Então o Espírito Santo alerta e o Espírito Santo avisa aos que tomam o nome de Yahushua. Os que tomam o nome de Yahushua, não tomam em vão o nome de Yahushua. Não tomam em vão o nome de Yahushua. Sem compromisso com a palavra, sem obediência à palavra, sem atentar para o que a palavra diz, com os costumes da apostasia, com as práticas da apostasia, seguindo a apostasia, acompanhando a apostasia, fazendo o que a apostasia faz. Então o Espírito Santo diz para todos vocês que tomam o nome de Yahushua, não tome o nome de Yahushua em vão. Não tome o nome de Yahushua em vão, da boca para fora. Não façam o que a apostasia faz. Não continue nos ensinamentos da apostasia, no caminho da apostasia, herdeiros da apostasia. Não continua com as práticas da apostasia. Pastor é da apostasia. Título de pastor é da apostasia. Alguém que quer título, alguém que quer destaque, alguém que quer ser superior, alguém que quer estar acima dos demais irmãos, é da apostasia. E eles cobrem tudo isso com o título de pastor. É da apostasia. Não sigam a apostasia. Não imitem a apostasia. Leia a palavra, capítulo e versículo, título e subtítulo. Leia a palavra cortada, prática da apostasia, costume da apostasia. Não sigam a apostasia, não acompanhe a apostasia, nem de longe. Abandone as práticas da apostasia. Corta o título de pastor, leia a palavra livro por livro, inteiro, sem cortes. Tira da leitura de vocês capítulo e versículo e subtítulo. Leia a palavra sem corte. Leia a palavra sem pular daqui para pular. Leia a palavra reta, inteira, livro por livro. E aí vocês poderão receber do Espírito Santo o entendimento correto, porque a apostasia não tem Espírito Santo. A Bíblia já é assim cortada porque tem a interpretação. Então quem interpreta a palavra lê por corte, porque não é o Espírito Santo que dá entendimento. Porque se fosse o Espírito Santo que dá entendimento, não haveria as contendas deles, porque um interpretou de um jeito, o outro interpretou do outro. Então, quando você vê um negócio desse, essas demandas, esses debates, essas contendas com a palavra, é porque o anjo Lúcifer, Jesus, cortou a palavra em capítulo e versículo, título e subtítulo, para haver essa manipulação, para haver esse controle, essa massa de manobra, para controlar e dominar as pessoas com essa religião, aonde eles enfiaram a palavra como suporte para a religião, mas não para a salvação, nem tampouco para a libertação, mas usaram a palavra como um analgésico, apenas para anestesiar as pessoas, para elas ficarem mansas e dóceis, mas não com propósito de salvação, não com propósito de libertação, apenas o controle de massa de manobra, controlar e dominar as pessoas. Para isso, eles enfiaram a palavra do Eterno na religião. Não foi para salvar ninguém, foi para manipular, dominar e controlar. É por isso que o anjo caído, Jesus, Lúcifer, quer que não entenda mesmo.
Porque ele não é luz, ele é treva. A luz foi cortada. Ele não entende a palavra. Ele não tem luz, ele é treva. O Pai cortou o entendimento, o acesso dele à luz. Então, por isso ele trouxe a interpretação da forma que ele fez com a palavra, com as escrituras, para trazer a interpretação. Então vocês não se iludam. A apostasia é a perdição. A apostasia é a condenação. O Espírito Santo está alertando vocês. Sai fora da apostasia. Vocês que sentem que não é de lá. Vocês que entendem que não é de lá. Sai da apostasia. Vem para o canal do Espírito Santo. Vem para as Escrituras Sagradas. Vem para o nome de Yahushua. Abandone esse nome Jesus. Abandone essa Bíblia cortada. Por capítulo e versículo, título e subtítulo. Leia a palavra por inteiro. Leia o livro completo. E vai clamar ao Pai a salvação. Vai pedir ao Pai a salvação. Vai buscar a salvação. E vai ler a palavra. E o Espírito Santo vai ajudar vocês a entender. Vai ajudar vocês a compreender. Porque do jeito que vocês leem, vocês nunca vão entender. Vocês jamais entenderão. Porque o propósito foi exatamente esse. Vocês precisar de intérpretes. Vocês precisarem de pessoas que interpretam. Porque vocês jamais entenderiam. Então, os que interpretam já têm o espírito da interpretação. E o espírito é que faz esse processo dentro deles. Aqueles dos cursos de teologia. Aqueles das faculdades de teologia. Aqueles doutores. Aqueles formados, aqueles estudados, aqueles preparados pelas faculdades. O que foi a preparação deles? O ministro de Satanás entrou dentro deles, que se passa por anjo de luz, se passa e não é luz. Então, eles trouxeram a interpretação. Então, o espírito da interpretação entra dentro deles, e cada um interpreta do seu modo, porque Satanás é confusão, é divisão. A interpretação é confusão, é divisão. Então o Espírito Santo hoje fez uma divisão, uma separação e mostrou a vocês o caminho para quem quer buscar Yahushua, o Salvador, da forma correta, da forma certa. Voltar para as Escrituras Sagradas, voltar para os discípulos, o ensinamento dos discípulos, voltar a ler a palavra da forma correta. A palavra era um livro, era um rolo. Não tinha capítulo e versículo, título e subtítulo. Não era um monte de livro amontoado. Então vocês voltem e lêem a palavra como um livro inteiro. Lê a palavra da forma certa, clamando ao Pai entendimento, pedindo ao Pai entendimento, pedindo ao Pai para abrir a palavra, para abrir o entendimento. E o Espírito Santo é quem vai fazer isso para vocês. Abrir a palavra e abrir o entendimento. E vai depender do desenvolvimento de vocês. Vai depender de vocês investir. Vai depender de vocês buscar. De vocês realmente querer. Vocês se dedicar. Então o Espírito Santo ajuda vocês a conseguir encontrar o eterno. Encontrar a salvação. Porque a palavra diz, todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, se abre. Todo aquele que procura, acha. Então vocês têm que fazer a parte de vocês. Se voltar para as Escrituras e buscar, pedir, até achar. E o Espírito Santo tem compromisso com vocês. Se vocês ouvirem o Espírito Santo, se vocês concordar com o Espírito Santo tem compromisso com vocês. Mas vocês obedeçam o que o Espírito Santo falou. Os pastores desçam dos seus púlpitos. Rasguem os seus títulos. Acabem com essa desigualdade. Vocês querem ser grande. Vocês querem ser maior que os outros. Se apresentar como grandes, maiores que os outros. O Espírito Santo não aprova isso. No reino do Eterno não tem ninguém grande. E Yahushua é o grande. E o Espírito Santo é o ministro que capacita
Yahushua falou que aquele que quiser ser grande, sirva o menor. O que quer ser grande, sirva o menor. O que quer ser servido, sirva a todos. Foi isso que Yahushua deixou para os discípulos. Você quer ser grande? Então vá servir o menor. Você quer ser servido? Então você vai servir a todos. Ou então você se coloca na sua posição de igualdade. Igualdade. Você não é grande. Você não é grande, é igualdade. Todos irmãos. Todos irmãos. Yahushua é o maior. Yahushua é o maior. E o Espírito Santo, o ministro, que ministra e usa o vaso a quem ele quer. Porque é ele que capacita. É ele que capacita. É ele quem usa. É ele quem instrui. É ele quem ensina. É ele quem ministra. O Espírito Santo. E aquele que busca mais, aquele que envolve mais, aquele que se doa mais, aquele que vai ter mais. Mas não vai passar de um ministro. Um ministro que ministra a palavra sem título, sem placa, sem honraria. Porque quem honra é o Eterno. Quem honra é o Eterno. Não é na terra que vai ter título de honraria, título de nobreza. Não existe. Então o Espírito Santo fala a todos que quer andar debaixo da sombra do nome de Yahushua, que aceita Yahushua como seu Salvador. Então o Espírito Santo diz a todos vocês, que vocês entrem debaixo da sombra da palavra, debaixo da sombra dos discípulos. Aprenda com a palavra, aprenda com os discípulos, aprenda com Yahushua, aprenda com os profetas. E seja disciplinado, corrigido e orientado, e instruído na palavra pelo Espírito Santo. O Espírito Santo alerta a todos vocês, do maior ao menor, que tomar o nome de Yahushua e acreditar na salvação, que Yahushua é o Filho do Eterno e morreu para te salvar. E você acredita que o nome dele, verdadeiro, que o anjo mandou Maria colocar, é Yahushua. Verdadeiramente, o Espírito Santo diz, é Yahushua. Quem tiver na unção desse nome, no poder desse nome, e Yahushua, agora entre na unção e no poder da palavra e do Espírito Santo. O Espírito Santo diz a todos vocês que obedecer o Espírito Santo, que fizer a vontade do Espírito Santo, que o Espírito Santo não está resumido só à irmã aqui, e nem aos demais irmãos. O Espírito Santo não está resumido a nada nem a ninguém. O Espírito Santo vai até onde a palavra está. Então, se vocês se voltarem para os apóstolos, para a palavra, para Yahushua, se vocês se voltarem unicamente e exclusivamente para a palavra, e vocês abandonarem usos e costumes da apostasia, abandonarem tudo da apostasia, porque vocês saíram da apostasia, vocês não podem trazer a bagagem da apostasia. Os discípulos, os israelitas, quando eles estavam lá em Israel, eles vieram embora, o Pai libertou eles, levou eles para o deserto, e eles choravam por causa da bagagem do Egito. Eles tinham saudade, eles tinham falta das coisas do Egito. E por causa disso, eles murmuraram, eles abriram a boca contra o Eterno e eles morreram todos no deserto. Então, se vocês que falam o nome de Yahushua, que têm o nome de Yahushua como Salvador de vocês, vocês envolverem com a bagagem da apostasia, a apostasia toda vai morrer. A apostasia toda vai para o lago de fogo.
Se vocês não se libertarem da apostasia, ficarem unicamente com o Espírito Santo, unicamente com o canal, unicamente com a palavra, vocês também não morrerão igual a apostasia vai morrer. Vocês também morrerão. O Espírito Santo, encarecidamente, alerta vocês da possível morte de vocês. Porque em Yahushua, o Espírito Santo não vai levar no arrebatamento quem está ligado à apostasia, quem tem parte com a apostasia, quem está envolvido com a apostasia. Porque os da apostasia já está dizendo, apostataram, deixaram a fé, saíram da fé. Então, se vocês estiverem carregando bagagem da apostasia, envolvidos com a apostasia, vocês também estarão incluídos nessa morte da apostasia. Vocês morrerão com a apostasia. E não importa que você está carregando o nome de Yahushua. O nome de Yahushua em si é a palavra. A palavra. Então, quando vocês carregam o nome de Yahushua, o compromisso de vocês para a salvação é com a palavra. Não quer dizer compromisso com o nome Yahushua. O que vocês vão obedecer do nome Yahushua? Só porque vocês chamam Yahushua. O que vocês estão obedecendo da palavra? O Pai não vai salvar ninguém só por causa do nome Yahushua. O Pai vai salvar porque o nome é a palavra. O Pai vai salvar quem tem compromisso com a palavra. Não é quem tem compromisso com o nome Yahushua. É a palavra, que é o nome Yahushua. Então você tem compromisso com a palavra Yahushua. Você tem compromisso de obedecer a palavra de Yahushua. Então o Pai tem compromisso com você. Você não tem compromisso com a palavra. Você apenas fala o nome Yahushua, mas você não tem compromisso com a palavra. Você não tem obediência à palavra. Você não obedece à palavra. Você não tem diferença da apostasia. Você é apenas mais um, igual à apostasia, que está apenas se escondendo debaixo da sombra do nome Yahushua. Mas fique você sabendo que se você estava enganado, você vai estar só até hoje. O dia que você ouvir essa ministração, só o nome Yahushua não vai te salvar do lago de fogo. Não vai te salvar do inferno. O que vai te salvar do lago de fogo, o que vai te salvar do inferno, porque o inferno é antes do lago de fogo. O lago de fogo é no juízo, quando Yahushua vier e haver o arrebatamento. Então, para você não ficar enganado, o que vai te livrar do inferno, primeiro, depois do lago de fogo, não é o nome Yahushua, a cobertura, a sombra, você ficar escondido debaixo desse nome. Não é só o nome Yahushua que vai te salvar. É você ter conhecimento da palavra e você obedecer à palavra. Então o nome Yahushua é a palavra do Eterno. Então você tem compromisso de obedecer à palavra. Então, pela obediência à palavra, você é salvo. Não tem obediência à palavra, você é condenado. Conhecendo o nome de Yahushua ou não conhecendo o nome de Yahushua. Falando o nome de Yahushua ou não falando o nome de Yahushua. Você é condenado do mesmo jeito. Então, para que você entenda direito, o que vai te salvar não é o nome Yahushua. É a obediência à palavra do Eterno. Não se engane, não se iluda. A apostasia vai ser condenada porque ela não tem a palavra do Eterno. Então, se você saiu da apostasia e você tem o nome de Yahushua e você está achando que você vai ser salvo, você está iludido do mesmo jeito. Você está enganado do mesmo jeito. Você tem que ter a palavra do Eterno no seu entendimento. E você tem que obedecer a palavra. Aí você será salvo. De outra forma, não existe
salvação para você e nem para ninguém que é rebelde e desobediente à palavra. É isso que o Espírito Santo tem nessa tarde para tratar com todos vocês que andam se escondendo debaixo da sombra do nome de Yahushua. Agora está esclarecido. O nome de Yahushua não é só uma sombra para você vir sair do sol e ficar debaixo daquela sombra. O nome de Yahushua é a palavra de Deus, a palavra do Eterno. Então o compromisso não é só com o nome Yahushua, é com a palavra, obedecer a palavra. Aí você será salvo. É isso que o Espírito Santo fala nessa tarde. É isso que o Espírito Santo fala nessa tarde. Para vocês da igreja de Yahushua, que não é igreja, a assembleia. Assembleia de Yahushua. Ajuntamento, congregação. Porque igreja é o corpo de cada um, que é o templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo não tem placa de igreja, não tem nome de igreja. São todos que estão envolvidos pelo conhecimento da palavra, pelo entendimento da palavra, pela mesma fé e pelo mesmo Espírito Santo. Todos que estão nessa atmosfera, todos que estão nesse envolvimento do conhecimento da palavra, da fé na palavra e tem o Espírito Santo. Então, todos esses é conhecido como corpo de Yahushua, noiva de Yahushua. E igreja, a forma de falar, o ajuntamento, todos juntos. Mas não por causa de placa, não por causa de um local específico. Isso não existe. É onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, e não importa onde estejam. Então vamos falar assembleia. Isso que o Espírito Santo tem para falar nessa tarde. Para a assembleia de Yahushua.